A partir de agora, na 94 FM, Diz Aí. Entrevistas, opinião descontraída e as notícias da semana. Diz Aí, com Juarez Fialho. O mundo está mudando rápido demais. Cada vez mais a gente se depara com novas profissões, novos talentos que são necessários para ficar dentro do mercado de trabalho. Você que se interessa por esse assunto, se liga hoje no Diz Aí. Hoje é dia 10 de março de 2020 e a gente está aqui recebendo a Maria Esther Ferreira Gomes, que é especialista em treinamento e desenvolvimento humano e veio falar com a gente sobre as transformações no mercado de trabalho. Seja bem-vinda, Maria Esther. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar sobre o mercado de trabalho. Raimundinho, como Fala, sempre, seja bem-vindo ao Diz Aí. Muito obrigado, boa noite a todos os ouvintes, boa noite à nossa convidada. Tenho certeza que será um programa bastante informativo para você, ouvinte, que precisa saber que o mercado de trabalho está mudando e é necessário que você se adapte a essa mudança. Raimundinho, cada dia que passa, a gente vê, quanto mais no cenário que a gente vive de desemprego, né, em massa, muita gente correndo atrás aí de uma nova solução para colocar o pão dentro de casa. E é normal que as pessoas pensem, poxa, e se eu pensar em alguma coisa diferente? Uma nova profissão, um novo mercado. A tecnologia traz muito isso, né? Antigamente, se você pensar há 10 anos atrás, era impossível a gente falar que alguém poderia ter orgulho de ter uma profissão como influenciador digital, por exemplo, né? E hoje está super na moda, né? Super em voga. Verdade, chefe. Maria Esther, pra gente começar nosso bate-papo aqui hoje no Diz Aí, queria saber de você, como é que você vê, assim, o mercado de trabalho no futuro? Vai continuar nessa mudança, cada hora uma profissão nova, ou agora se estabilizaram as tecnologias? Então, Juarez, na verdade, cada vez mais o mercado de trabalho vai se modernizar, né? Ele está se modernizando e automaticamente você também tem que se modernizar como profissional. Cada vez mais estudar atrás, né, do seu desenvolvimento pessoal, profissional, e eles vão cada vez mais exigir um mercado de trabalho que você tenha um termo muito usado hoje que se chama soft skills, que são comportamentos socioemocionais, que abrange inteligência emocional, relacionamento interpessoal, saber trabalhar em equipe, muito mais do que as competências técnicas, que também são importantes. Mas hoje as empresas estão valorizando muito isso, as competências socioemocionais. Qual é o nome mesmo, técnico? São as soft skills. Soft skills, chefe. Como é que é? Soft skills. Você que está em casa, hoje você vai aprender a falar soft skills e saber o que isso aí significa. Então, o que eu entendi, doutora Maria Esther, soft skill é aquilo que não está diretamente relacionado com a atividade. Por exemplo, lá atrás, vamos pensar, um programador de software, de repente, há alguns anos atrás, há um tempo atrás, quando ele fosse fazer aquela famosa entrevista de emprego, aquele momento difícil que você tem que sentar ali e mostrar para quem está te entrevistando que você está preparado e é o melhor para ocupar aquela vaga de emprego. Você antes tinha que comprovar que você era bom se era uma vaga de programador, se você entendia de computador, se você entendia de software, se você sabia programar, se você ia fazer o trabalho ali no dia a dia. Mas agora ele quer saber como é que você vai se relacionar com o seu chefe, com a pessoa que você vai delegar a função, e isso talvez seja mais importante até mesmo do que o trabalho em si, que hoje o computador faz quase tudo sozinho, é isso? Isso, exatamente. Empresas até fora, na Google, não exigem mais até ensino superior em algumas determinadas funções. Aqui ainda isso está mudando, mas hoje as empresas se importam mais em você ter, de repente, uma inteligência emocional e saber bem a técnica da sua profissão, do que às vezes uma pessoa que é PhD nessa área de software, mas ela não saber lidar com o outro, né? Não saber administrar conflito, criar confusões na equipe. Então, de repente, o próprio Recursos Humanos prefere essa pessoa que tem uma inteligência emocional alta. Pensa só, o sujeito que vou dar um exemplo, outro exemplo aqui, o sujeito que é bancário. Teoricamente, o bancário tem que entender ali do mercado financeiro um pouco, entender de regra de pagamento, saber fazer conta, né? Porque o sujeito paga uma conta de R$70, aí vai levar uma nota de 100. Tem que saber o troco ali. O bancário não pode errar o troco, né? O caixa do banco não pode.
Hoje em dia, o empregador, lá, o dono do banco, o cara que está fazendo a entrevista de emprego, ele tem que se preocupar não só se o cara sabe dar o troco, sabe fazer o trabalho dele como bancário, mas também como que ele vai se relacionar com o chefe dele e com o caixa do lado. Porque se ele ficar brigando com o caixa do lado, atrapalha todo o andamento do banco. Exatamente, exatamente. E aí pode ter confusões, até com clientes também. Um cliente que ele atende, é importante ele ter o sorriso no rosto, porque na verdade a gente tem que pensar que a gente não tem a ver, né, com os problemas, as pessoas não têm a ver com os nossos problemas, a gente não pode expor isso, né? E no caso que você deu, né, do bancário, ele tem que estar com um sorriso no rosto, ele tem que tratar o colega bem, o chefe bem, mesmo que ele tenha algum problema, né, em casa, na família. Isso aí, hoje é muito valorizado a pessoa que saiba separar a vida afetiva, né, com a vida profissional. E na sua opinião, Maria Esther, isso é resultado só das novas tecnologias? Ou seja, é porque hoje tem uma máquina que conta dinheiro, então contar dinheiro e dar troco, também tem máquina de calcular, tudo você bota no computador, bota na máquina. Aí fica mais fácil de você fazer o trabalho e você consegue agora separar quem é melhor de quem é pior para aquele emprego, com base nessas soft skills, ou é cultural também? A gente chegou no momento da nossa cultura que a gente está valorizando o relacionamento de pessoas. É culpa da tecnologia ou é resultado da tecnologia, é isso? Eu acho que é resultado da cultura, mais da cultura do que da tecnologia, porque a tecnologia, ela faz tudo, né? Ela pode programar, a gente programa o nosso celular, a gente tem tudo, mas eu ensinar uma pessoa, eu como especialista em desenvolvimento humano, como ter empatia, como tratar bem uma pessoa, é extremamente difícil. Então, essas mudanças foram algo moderno, da modernidade mesmo, da era contemporânea, e cada vez mais isso vai ser valorizado, junto com a tecnologia. 94 FM, diz aí. Tamo de volta, galera, mais um Diz Aí. Nesse segundo bloco a gente vai ter a resposta do Raimundinho com relação a qual profissão ele quer exercer no futuro. E essa pergunta é porque hoje o tema do assunto são as transformações no mercado de trabalho. Esse mundo cheio de tecnologia, a gente está vendo cada vez mais profissões deixando de existir e novas profissões surgindo do nada. Raimundinho, qual profissão que você imagina que não existe hoje ou que já existe, que é do mercado do futuro, que você gostaria de exercer? Eu vou exercer a profissão de influencer. Influencer? Uma soft skill, tá? E eu vou exercer essa profissão de influencer digital e produtor de conteúdo digital. Mas, Raimundinho, aí você tem que explicar para o nosso querido amigo... Vou falar. Ouvinte, olha só. Ouvinte. João de Pereira Nunes, nosso querido lá, João, não vai saber o que é esse live influencer. Presta atenção, aí, João. João tem quantos anos, mais ou menos? João. Não falou na mensagem. Olha, João, presta atenção, João. Você, ultimamente, está vendo muitas pessoas com celular na mão. Praticamente ninguém mesmo olha uma televisão, nem coisa e tal. Então, o que acontece? Muita gente está aprendendo as coisas pelo celular, vendo os conteúdos sendo produzidos pelo celular. E a rapaziada que produz esse conteúdo educativo, seja lá de qual for o setor de informação, ela se destaca, né? E com isso ela pode até mesmo angariar aí bastante audiência e transformar essa audiência em dinheiro. Entendeu? Eu tenho visto muito isso nas redes sociais, Juarez. Eu tô num projeto, depois eu vou mandar para você um projeto, tá? De produção de conteúdo de qualidade, que eu vou te chamar lá, inclusive, para você ser meu entrevistado do meu podcast. Tamo junto, Raimundinho. Olha, eu tenho uma profissão para mim que é a minha profissão do futuro. Eu li em algum lugar que a tecnologia tá evoluindo, e agora a gente vai poder controlar as nuvens, para onde que elas vão, para fazer chover mais em outro lugar, menos em outro lugar, com a máquina que... Então daqui a pouco vai ter piloto de nuvem, Raimundinho. Piloto de nuvem. Poxa. E, Raimundinho, tem uma estatística, vou até perguntar se a Maria Esther já ouviu falar disso, achei interessantíssimo, que 60% das pessoas que estão nascendo hoje vão trabalhar com profissões que não existem hoje ainda. Com certeza. É muito assustador, né? É assustador, porque assim, a inteligência artificial, cada vez mais estão surgindo novos empregos e, por exemplo,
Você apresenta uma fita cassete para uma criança hoje de 5 anos, no meu tempo, eu sei o que é uma fita cassete, não sei se vocês sabem, né? Não sei se é do tempo de vocês, mas Fita hoje cassete. uma criança não sabe o que é uma fita cassete. Então, CD mesmo, né? Meu filho, eu tenho um filho de 4 anos, ele nunca deve ter visto um CD. Meu filho também não. Telefone discado, você dá um telefone discado para a criança, ela não sabe como que eu faço isso. Então, cada vez mais vão surgir novas profissões. Você falou de inteligência artificial, eu lembrei de uma matéria, chefe, que eu tava vendo, o Hospital Albert Einstein, tá? Hospital Albert Einstein. Raimundinho soltando o inglês hoje, Raimundinho. Tá? Soft skill, influencer, coisa e tal. Hospital Albert Einstein, sabe como é que é um feito? hospital em São Paulo, É um hospital em São conhecidíssimo, Paulo famoso, de né? ponta, não é o Albert Schweitzer aqui, né? Infelizmente é muito mal administrado, não é o Albert Schweitzer, não. É o Albert Einstein, lá em São Paulo, onde a rapaziada mais granfina vai se tratar. A triagem lá, o médico, o atendimento primário lá, é feito, sabe como? Teleatendimento, é chamada telemedicina. A pessoa tá do outro lado da tela, o médico tá desse lado da tela aqui, lá tem um aparelho que a pessoa bota o pulso, já mede a pressão, já mede a frequência cardíaca, já mede tudo dali, o médico já dá o diagnóstico, já dá o remédio que a pessoa tem que tomar. Olha só. Raimundinho, eu não confio nisso aí, não. É de eu gosto de verdade. ver o médico sentir lá o calor humano. É a telemedicina, chefe. É a telemedicina, é o futuro. A inteligência artificial tá chegando aí e tá chegando para ficar. Doutora Maria Esther, tem limite esse negócio de tecnologia? O médico agora, teleatendimento de médico. O que você acha disso aí? Você apoia ou é contra? Olha, até certo momento, assim, tirar uma pressão arterial, né? Uma pessoa que ainda ela não está doente, enfim, ela, por curiosidade, a gente está aqui, eu vou tirar minha pressão arterial, né? Não tenho nenhum sintoma, tudo bem. Eu acho perigoso quando você está com sintomas, por exemplo, passando mal, tendo mal-estar, com uma certa arritmia, você não tem um médico ali para medir sua pressão, porque nada vai substituir o ser humano. Por mais que a tecnologia nos ajude, nada vai substituir o ser humano. O que vai acontecer é que a gente vai cada vez mais ter que ter especializações, vai ter que ser melhor, o nosso mindset vai ter que mudar. O quê? O mindset, que é a nossa mentalidade. Como é que fala, Raimundinho? Eu tô falando muito inglês, É o né? mindset do soft skill and influencer. Não, Albert a gente tá tendo uma Einstein. aula aqui hoje, estamos aprendendo. Vamos lá, mindset, como é que é Mindset, por favor. Mindset é uma mentalidade, né? A sua mentalidade que hoje mudou no mercado, né? Que se, por exemplo, 2000, 2002, coisas que você não fazia, hoje você tem que fazer muito mais, né? Como eu falei das soft skills, das competências socioemocionais. Antigamente não precisava ter tanta inteligência emocional, a gente tinha líderes autoritários que gritavam com os colaboradores, né? E hoje o líder tem que ser democrático, ele tem que estar com a equipe na mão até para lucrar mais, para a equipe ela se desenvolver, ela ter vontade de trabalhar, porque se ele não tem isso, ele vai perder a mão e perde a equipe também. Não era líder, era chefe e não era colaborador, Exatamente. era empregado, né, meu chefe? Exatamente. Até as palavras que a gente usa mudaram com esse novo mindset. Mindset, Gostei. é Vou um começar a usar mindset essa. diferenciado, com certeza. E por falar em mindset, eu tô pensando aqui no mindset das enfermeiras, né? Porque o Raimundinho, você tava colocando aí a situação do teleatendimento no pré-atendimento do hospital. Quer dizer, isso aí, lógico na triagem. que a consulta especializada com oftalmo ainda não está sendo feita. Ainda não está sendo feita por robôs. Mas assim, é natural que quando você chega no hospital, aquela primeira triagem, quando você não chega em estado gravíssimo, quem te atende é um enfermeiro, né? Que vai lá medir a sua pressão, coletar alguns dados, ele tem uma regra de protocolo que ele tem a seguir, ou seja, um monte de regrinha para dizer a pressão acima de tanto, manda pro médico, pressão abaixo de tanto, bota uma fitinha de uma cor diferente no braço da pessoa. E aí, o que a gente está vendo no final das contas é que você vai ter menos vaga para enfermeiro, porque você vai ter o teleatendimento e o enfermeiro vai fazer, não vai nem ser um médico, o enfermeiro vai fazer isso à distância, não vai precisar nem ir trabalhar, e aí com isso ele vai conseguir fazer mais atendimentos e menos enfermeiro vai ser contratado. E aí a gente vai para uma questão que é muito central nesse lance da transformação no mercado de trabalho e das novas tecnologias no mercado de trabalho, que é o que a gente chama de desemprego estrutural, que é você tinha uma profissão que deixou de existir ou que hoje existe muito menos. Então, quando você pega, por exemplo, um professor universitário, que antes tinha que dar aula lá para 20, 30, 50 alunos numa sala de aula,
ele agora pode dar aula para 1.000 alunos através do EAD, né, do ensino à distância. Está muito comum. Sim. Muitas carreiras hoje de faculdade são através do ensino à distância. E aí você tem menos professores de faculdade para atender a mais gente. E aí, é lógico que você tem novas tecnologias sendo criadas com novos empregos na cadeia de tecnologia. Você vai ter que ter os técnicos que produzem software de ensino à distância, né? São novos empregos que você está gerando, mas de outro lado você tem um desemprego estrutural, que é aquele emprego daquele professor que vai deixar de existir. E aí, doutora Maristel, eu queria te perguntar, quais são assim, alguns exemplos que você imagina de funções que vão deixar de existir completamente? O que você imagina que vai deixar de existir? Um exemplo que acho que todo mundo sabe por exemplo, o operador de telemarketing, né? Antigamente você ligava para reclamar, por exemplo, de alguma, no caso, operadora, né? Desculpe. Faltou a palavra. Né? Agora você liga e aí você fala isso. Assim, aperte 1 para isso, 2 para aquilo, 3. Aí quando chega no 9 você desliga, desiste e aí não precisa ter ninguém para atender. Isso, é a famosa URA, né? Então aí você aperta 1, às vezes as pessoas nem têm paciência, ai meu Deus, enfim. Então só vai realmente ter o atendimento humano quando o problema é muito grave. Mas mesmo assim, se você quiser falar com o atendente, está com um problema muito sério, quando é roubo e tal... e realmente vai extinguir esse primeiro atendimento, né? Que era o atendimento que a gente falava, que era o atendimento de back-office, né? Na operação de telemarketing. Back-office. Hoje em dia até no telemarketing ativo, né? É muito comum você recebe ligação, não sei, você que é ouvinte que está em casa, depois manda uma mensagem aqui para 94 FM, se você já recebeu uma ligação de um robô. Eu tenho recebido toda hora. Aí o pessoal atende o telefone, ele toca o seu telefone, aí eu atendo, aí ele fala assim, alô? Alô? Aí quando você responde, ele fala, tô falando com o Juarez? Tá sim. Aí ele começa a te vender o negócio e você vai ver, você não tá falando com uma pessoa, é um robô. Já recebeu essa ligação? Eu já recebi também umas ligações. Por favor, aguarda um momentinho. Não sei se vocês já receberam também, que eu acho super esquisito também. Eu não entendi até hoje qual é a função disso, Juarez, assim. Você recebe uma ligação, por favor, aguarda um momento. Aguarda um momento. Como que você vai aguardar um momento se você está recebendo uma ligação? Eu acho que o sujeito que fica batendo papo com o robô é muito carente, né? Sempre tem, né? Você liga pro banco, né? Fale o que você quer. Você fala, a máquina reconhece o que você falou e te direciona lá pro que você quer. Então, às realmente... vezes, na Sky é até a voz da querida Fernanda Lima. É mesmo? Ela te atende com a voz dela como se tivesse... Sky, aquele provedor de TV por assinatura, né? Eles querem fazer, né, as operadoras, né, as empresas que trabalham, né, com a Sky, Net, eles querem fazer um atendimento humanizado, mesmo com a URA. Você vê, oi, tudo bem? Como você está? Você não vê, né, olá, boa tarde, senhor, né, até chegar. E quando chega no atendimento humano, essa pessoa que vai atender, ela tem que estar muito bem preparada, que eu insisto na inteligência emocional, porque ela vai ouvir muito reclamação, olha, meu telefone não está pegando e tal. Então, por isso que ela tem que estar mais preparada da famosa soft skills, porque ela vai ter que lidar com o cliente extremamente estressado. Geralmente ele vai pegar a ponta, né, de um problemaço. Diz aí, com Juarez Fialho. Estamos de volta hoje recebendo a Maristel, que veio aqui na 94 FM para falar sobre as transformações no mercado de trabalho. Ela que é especialista em treinamento e desenvolvimento, está dando uma aula para a gente sobre que profissões vão acabar, deixar de existir e como a gente tem que se preparar para entrar nesse novo mundo de oportunidades, onde novas profissões surgem e onde cada vez mais a gente precisa ter o mindset certo, não é isso? Isso, exatamente. Mindset, que é aquela atitude preparada para... Como é que é? Repete aí, o que é mindset? Mindset é a mentalidade, nossa mentalidade em português, que a gente precisa estar sempre renovando e mudando hoje no mercado de trabalho. Então, essa atitude, essa mentalidade que a gente tem que ter para encarar de frente o mercado de trabalho em constante mutação. E aí, Raimundinho? Fala, chefe. Tinha pergunta, não tinha? Eu tenho uma pergunta Diz aí. Relacionada até mesmo com o mindset, que é o quê? É a programação neurolinguística, tá? Como é que você define esse PNL, né? Programação Sim. Neurolinguística. E no que isso aí pode ajudar
a pessoa tanto alavancar a carreira como se colocar no mercado de trabalho? Você poderia explicar? A produção te deu cola dessa pergunta aí, hein? Não, isso aí. Você não sabia o que era programação neurolinguística? PNL, é uma coisa... Você conhece já isso aí, né? Conheço da antiga, eu já... Melhorou muito meu mindset. Doutora Marister, fala pra gente aí sobre a PNL, a programação neurolinguística aí. O Ronaldinho falou muito bem que melhorou o mindset dele. Ele teve aí uma afirmação bem bacana. Na verdade, a PNL, a programação neurolinguística, surgiu na década de 70, já é uma ferramenta antiga, e hoje a gente já está na 4ª ou 5ª geração da PNL, né? Então, é um estudo sobre o comportamento humano, e comportamento também verbal, comportamento corporal, que foi criado na Universidade da Califórnia. Então, assim, tem vários, eu poderia ficar aqui até meia-noite falando sobre isso, mas a PNL se pauta em um estudo em 3 perfis sensoriais, que segundo eles, né, segundo os autores da PNL, você pode ser uma pessoa visual, auditiva e sinestésica. Tá? Como é que você descobre? O nosso ouvinte que está em casa, que quer entender como usar esse negócio de PNL para melhorar a sua atitude, a sua motivação com relação às coisas. Aonde que procura isso? Como é que tem algum teste para saber o seu PNL? Como é que é? Existe. Se você colocar no Google teste de PNL, tem um teste que vai descobrir qual o seu perfil. Na verdade, todos nós somos os 3 perfis, tanto visual, auditivo quanto sinestésico. Só que existe o perfil predominante, rapidamente. O perfil visual são as pessoas que falam bastante, gesticulam com as mãos e não tem muita paciência para ouvir o outro. Já o auditivo é a pessoa que escuta, é mais silenciosa, que gosta de observar, né? Então, ela é a pessoa mais auditiva. E o sinestésico é aquela pessoa, sabe quando você está na fila do banco ou está na fila de algum lugar, a pessoa que gosta de tocar em você, conversar, puxar assunto, que é uma pessoa que você nunca viu na vida, no metrô. Nossa, você viu o que aconteceu hoje? Choveu bastante e tal. Então, são esses 3 perfis. Na verdade, nós temos os 3 perfis, mas com esse teste você vai descobrir qual que predomina em você. Mas o teste, depois que você faz, e você no dia a dia, você acaba que você começa a observar, né? Tem gente que é a pessoa que gosta de falar com você tocando muito, assim, olha, você viu o que aconteceu? E uma pessoa muito silenciosa, você já imagina como é o perfil sensorial dela. Esse perfil aí de que ficar quieto e prestar atenção é o perfil da nossa produtora aqui, da nossa querida Aline Lopes. Um beijo pra Aline Lopes, que observa e escuta mais do que fala. Raimundinho, qual é o teu perfil PNL? O meu perfil certamente é o sinestésico, chefe. Você é esse que fica puxando assunto na fila do banco, Entendeu? Raimundinho? Eu sou um cara bastante comunicativo, eu sou um cara realmente que gosto, né, de conhecer as pessoas, me comunicar bastante, gesticulo bastante, entendeu? Tenho essa sinestesia intrínseca no meu perfil. Então vamos usar isso você como exemplo, Raimundinho. A gente está falando hoje aqui sobre as transformações no mercado de trabalho. E aí quando fala de mercado de trabalho não tem jeito. Doutora Marister, quem está em casa, muitas das pessoas que estão em casa estão pensando aí como é que eu faço para procurar um emprego melhor, para melhorar a minha situação no mercado de trabalho, ou até mesmo para arrumar um emprego que eu tô na pindaíba aí. Como é que a gente aplica esse negócio de PNL para você se colocar melhor no mercado de trabalho? Exemplo do Raimundinho, que é PNL sinestésico. Sinestésico. Sinestético ou sinestésio? Sinestésico. É sinestésico com C e S. O que você aconselharia para ele para o mercado de trabalho? Ou seja, sim, como é que é essa aplicação disso aí? Tem um jeito de aplicar isso aí na prática no mercado de trabalho? Tem, principalmente nas entrevistas e depois na convivência com a sua equipe. Primeiro, uma entrevista, você é sinestésico, a gente fez o teste, e eu sou uma recrutadora visual. Então, assim, o sinestésico gosta de falar muito, contar a vida dele, e o visual, o recrutador, ele, que é visual, que no caso sou eu vou ficar um pouco incomodada com isso. Então, o ideal é que a gente circule, né, oscile nesses 3 perfis, porque aí você vai conseguir, por exemplo, se você conseguir se adaptar ao meu perfil, eu chego, olha, eu preciso entrevistar você rapidamente, eu tenho 5 minutos, visual. Então, você não vai poder contar a sua vida, então eu tenho que ser mais breve, fazer um resumo da minha carreira possível. E aí você pode aplicar isso na sua entrevista e isso vai te dar mais credibilidade e você pode ser o escolhido da entrevista. Tá? Se você chega uma recrutadora sinestésica,
Oi, tudo bem? Como é que você tá? Sua vida? Juarez, como é que você tá? E que tal? Me fala sobre sua vida. Olha, hoje eu peguei um engarrafamento sinestésico. Então, aí você entra no jogo do recrutador sinestésico e, de alguma forma, você cria uma empatia com ele. Entendi. Então, tem a ver com o seu autoconhecimento. Exatamente. E a ver com a leitura que você faz da pessoa para você desenvolver uma interação com ela de forma que ela se sinta mais à vontade, crie por você uma empatia. Isso. Entendi. E no trabalho, quando você, vamos supor, você passou na entrevista, agora você tem uma equipe, cada um tem um perfil e é interessante que você... você comece a conhecer as pessoas e para você se dar bem com todo mundo, respeite. Porque nem todo mundo vai ter esse autoconhecimento, mas respeite, porque você é sinestésico, o Juarez é visual, eu sou auditiva, né? E o ideal é que a gente seja os três em determinados momentos, com o nosso chefe, com o nosso companheiro de equipe. Isso ajuda muito o nosso desenvolvimento pessoal. Isso tudo tem a ver com a inteligência emocional que você falou no Sim, início. exatamente. Né? De você se conhecer e de poder trabalhar. Né? Um dos pilares da inteligência emocional, que foi desenvolvido por Daniel Goleman, é o autoconhecimento das emoções. E essa inteligência emocional, hoje em dia, é muito importante para você se destacar no mercado de trabalho. Né? Onde quer que você esteja trabalhando, se você tem esse bom senso, esse saber lidar com os outros, você tem facilidade. Não interessa em qual profissão você está, né? Sim, qualquer profissão você precisa ter inteligência emocional para lidar com conflitos. Por exemplo, se aqui, de repente, tem algum problema, toca o alarme, né? Você tem que sair correndo e tal. Se você é o líder daqui, gente, vamos junto e tal. Aí precisa toda a liderança, aí você tem que ter a inteligência emocional, apesar de você estar nervoso. Mas você precisa ter inteligência emocional nesse caso. Diz aí, com Juarez Fialho. Estamos de volta, hoje falando sobre transformações no mercado de trabalho. Estamos recebendo aqui a especialista em treinamento e desenvolvimento, Maria Esther, que veio falar sobre esse novo cenário, de como se adaptar a essas mudanças todas. Maria, o que o mercado de trabalho está mudando? Né? Quais são as principais coisas que estão mudando no mercado de trabalho e como é que a gente faz para se preparar? A gente já falou aqui sobre PNL, sobre inteligência emocional, sobre soft skills, sobre o que mais, a gente falou? Mindset. Você que está em casa e perdeu isso aí, depois põe no Google lá esse negócio tudo aí, que a gente já aprendeu um monte de coisa aqui com a doutora Maria Esther. Mas assim, fora essas coisas que a gente já falou, o que mais de dica você tem para quem quer se preparar para esse novo mercado de trabalho? Estudar, primeiramente, né? Você tem que sempre estudar. Hoje a gente tem plataformas digitais de graça. No próprio YouTube, você pode procurar um assunto, né? Por exemplo, inteligência emocional. Tem vários vídeos. Eu não gosto de ler. Você pode ir escutando no metrô. Então, tem várias formas que você pode... se você tem que procurar seu autodesenvolvimento. E essa questão do dinheiro, eu sei que é difícil, mas não tem desculpa. Você pode procurar. E cada vez mais insisto muito, né, nas questões das soft skills, das competências socioemocionais, empatia, você saber administrar conflitos, né, saber liderar, saber ouvir o outro é muito importante. Então, todas essas competências que lidadas à emoção, hoje quem tem sai na frente do mercado de trabalho. Eu já falei isso aqui no começo do programa, mas tem muita gente que chegou agora e eu acho importante repetir. A tecnologia vai tirando o emprego de muita gente. Por exemplo, o matemático. Tem muitas coisas que o matemático fazia, que o calculista fazia, que hoje tem um aplicativo de telefone que você consegue fazer. Então, muitas coisas que a gente aprende, a gente consegue hoje resolver de um jeito muito mais simples usando a tecnologia. Em compensação, surgiu um monte de emprego para quem faz o aplicativo da tecnologia, né? A minha pergunta é nessa linha, assim. Tem muita gente preocupada, desesperada, porque vai vir uma tecnologia que vai acabar com aquele emprego? Isso preocupa, você acha, todo mundo? Raimundinho, te preocupa? Olha, não me preocupa porque eu sou muito curioso, cara. Eu gosto de estar... me atualizando sempre, entendeu? Mas tem gente que fica revoltada, tem o Uber lá, e o pessoal fica revoltado até que é o Uber. Aí agora tem aluguel de patinete, aí não pode porque vai atrapalhar também a outra profissão. Infelizmente isso faz parte, eu acredito, de um comodismo, né, que a pessoa tem dentro de si e que ela não está se adaptando às mudanças que estão acontecendo muito rápido, né, chefe? Está acontecendo tudo muito rápido. Isso tá indo com o que a doutora Maria Esther falou, né, que você tem que estudar, não tem jeito. Assim como no passado, que no passado você tinha que estudar
aquela profissão. Agora você tem que ter uma visão mais ampla do mercado de trabalho e conseguir se relacionar. Uma coisa que eu acho que a máquina nunca vai... a doutora Maristé vai me corrigir se eu estiver errado. A máquina nunca vai substituir a nossa percepção de ser humano, de como que o outro está se sentindo. Eu acho que fulano está chateado comigo, que me olhou com uma cara um pouco assim, não costumava falar comigo desse jeito, não apertou minha mão de um jeito meio frio. Esse sentimento, isso aí a máquina, por enquanto, não vai substituir, né, doutora? Sim, essas sensações que a gente tem, né? Por que o Juarez não falou comigo direito, né? Porque, enfim, a gente nunca, né? Um robô não vai sentir isso. Essa percepção, também a sensação na hora de você entrevistar alguém, né? O candidato, como ele está se comportando, a expressão dele corporal é muito importante. Você vê se ele está balançando muito a perna, se ele está balançando muito a mão. Então você consegue analisar coisas que a tecnologia não fazem ainda, né? E não irão fazer provavelmente. E quem tá em casa e tá desesperado diz assim, olha, eu tô com um garoto lá de 14 anos que só quer saber de jogar videogame, não quer saber de sair de casa, ou só quer saber de jogar bola, vive na rua, quero dar um encaminhamento nesse menino ou nessa menina e quero procurar uma profissão do futuro para tentar estimular meu filho ou minha filha a estudar uma profissão do futuro, uma profissão que vai ter, e a gente sabe que a maior parte das pessoas está preocupado, vamos ser sinceros, né? Quem tem filho sabe disso. Você quer que seu filho tenha empregabilidade, que ele tenha condição de, quando se formar no colégio ou no curso técnico, numa FATEC, por exemplo, ou mesmo na faculdade, que ele saia de lá com chance real de não ficar desempregado, de ter grana para construir a sua própria família, sair de casa, né? Seguir o caminho dele. Você tem alguma profissão que você pensa assim, ou algumas profissões, ou uma área específica que você acha que tem que seguir? Por exemplo, assim, não, você quer botar seu filho de castigo, manda estudar isso aqui que é a melhor coisa que tem. Você tocou num ponto muito interessante, Juarez. Hoje existe no ensino uma diferença grande, né? O que você aprende na escola e o que você está vendo em casa. Né? Ainda a gente tem que equalizar isso, né? Mas aí acho que seria um outro programa. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: se seu filho gosta muito de videogame, eu acho que você tem que primeiro colocar limites. Mas se ele tem um talento para isso, por que ele não desenvolver, ele criar um aplicativo, um jogo de videogames, fazer uma programação, né? Uma pessoa que gosta de ficar muito na rua, ser uma pessoa de eventos, de realizar festas, criar também um aplicativo no Rio. Olha, hoje vai ter festa tal, você pode comemorar seu aniversário no lugar tal, usar esses talentos, que é um talento, saber jogar videogame, por exemplo, eu não sei jogar mais, né? Eu só sabia jogar Atari, né? Então imagina, um tempo bem antigo, e usar a tecnologia a favor desse adolescente e não contra. Isso me preocupa muito, porque eu entendi a sua colocação de ser diferente o que ele está vendo na escola e vendo em casa, né? Quer dizer, em casa, hoje, mais do que nunca, você está sendo colocado com tanta informação maçante que é muito diferente do currículo programático lá de química, física, biologia, matemática, história, geografia, ciências sociais da escola. Será? E aí é uma pergunta aqui que, de repente, Amandinho, você pode dar opinião, você que é um especialista em educação e mindset, me dá a tua opinião também. Porque eu acho que as escolas têm que começar a repensar essa estrutura programática e entender que tem que ter aula disso aqui que você falou, doutora, de inteligência emocional, de mindset. Isso tinha que estar no programa, já que é tão importante para você conseguir um emprego, que é o que todo mundo busca. Sei lá, não devia ter uma matéria de todas essas coisas importantes, PNL, mindset, tudo isso não devia estar numa matéria obrigatória no currículo, e aqueles que estão lá no Poder Legislativo fazendo as leis não deviam brigar para colocar isso no currículo, para as crianças terem acesso a isso? A gente devia sair na frente de outros países? Diz aí. Sim, algumas crianças reclamam muito, e às vezes também os adolescentes reclamam muito disso, né? Porque ele vê em casa videogame, iPad, telefone, chega na escola, é uma outra parte cognitiva, né? Ele aquele livro e tal, tem que ter um meio termo. Mas a questão é o seguinte, o que acontece hoje? Você não é preparado para o mercado de trabalho, como você disse, Juarez. Então, assim, era importante ter nas escolas já, desde, por exemplo, da nona série, né, da 8ª série, por que não? Uma matéria de inteligência emocional, liderança, é muito difícil. O que acontece? Aí você gasta
dinheiro com consultorias, né? Muito dinheiro às empresas, porque ela tem que ensinar como ser líder, como ter empatia, como você ter inteligência emocional, que isso poderia estar no currículo escolar, na grade curricular, desde, né, do ensino, né, da 5ª, da 6ª série, aprendendo, fazendo dinâmicas com isso. E isso seria muito interessante, poderíamos sair na frente. Você apoia, Raimundo, incluir aula de inteligência emocional no currículo escolar? Inteligência emocional, empreendedorismo, educação financeira. Educação financeira é importante. Exatamente. A parte de você... oratória, você aprender a falar. Deixa eu te perguntar, você lembra no colégio? Você é jovem, saiu há pouco tempo do colégio, deve lembrar. Era diferente quando a aula era de matemática e quando era de espanhol, né? A aula de espanhol era meio aula de religião. Você ficava mais relaxado, não se preocupava com a prova. Tinha que botar essas matérias aí, mas botar de verdade, cobrando a matéria de verdade, igual a aula de matemática e biologia. Porque não adianta colocar lá que nem era a aula no colégio, na maior parte dos colégios, dizer assim, olha, não, agora tem que botar na aula esse negócio aí de inteligência emocional e botar qualquer professor para dar aula lá, para ler um texto, sem ter o compromisso de fazer prova, de tentar criar uma ciência disso aí. Será que é possível criar uma ciência com isso? Sim, ou uma adequação, por exemplo, você colocar no caso da matéria de matemática, colocar inteligência financeira. Hoje, gente, vamos aprender como a gente pode economizar dentro de casa, né? Mas incluindo a matéria de matemática. Uma coisa não elimina a outra. Muito bom. Então, de repente, o que a gente tem que fazer é fazer treinamentos e capacitação dos professores para que eles possam incutir alguns princípios dentro da matéria do conteúdo programático já existente, é isso? Exatamente. Durante muitos anos você está muito preocupado com o ensino superior e foi deixado, a educação básica está deixada um pouco de lado. Então, seria um bom investimento incluindo essas competências, mas dentro das matérias que já existem. Um país que tem feito isso, né? E o índice, o grau, né, desse país lá no índice do PISA, que a gente usa como métrica para ranquear a educação entre os países, é a Finlândia. A Finlândia já está deixando um pouco de lado esse sistema aí, né, que a gente está acostumado com esse conteúdo programático ali, igual você está falando, esse modelo mais fechado, para poder trazer essas novas habilidades. E com isso acaba que a Finlândia ocupa também um dos lugares de destaque no que se refere à inovação, né? Por conta dessa geração que está sendo formada na escola, né? Com esse novo currículo, um currículo mais integrado, né? As matérias mais integradas, mais funcionais, né? Para o que a criança depois vai desenvolver de acordo com a carreira que ela vai escolher. Temos que fazer um programa só sobre revisão do conteúdo programático nas escolas e o futuro das nossas crianças, do aprendizado das nossas crianças. E acho que a doutora Maria Esté devia ir para Brasília numa audiência pública lá para discutir isso também, para tentar incluir isso aí. Eu ficaria muito, muito feliz de ver meu filho chegando em casa e dizendo que aprendeu esse tipo de coisa e está se preparando para o mercado de trabalho aí no colégio. Né? Diz aí, com Juarez Fialho. Fala galera, tô de volta. Eu quero, antes de voltar pro bloco, mandar um grande beijo para minha mamãe, Maria Helena, para Luísa Maciel, em nome de vocês, para todas as mulheres do estado do Rio de Janeiro, porque sábado agora foi Dia Internacional da Mulher. E aí nessa linha eu vou ler uma notícia aqui, que eu achei bem legal, a gente pensou do jornal de ontem, que segundo o balanço do primeiro semestre, a atual Patrulha Maria da Penha já conseguiu fazer mais de 7.000 fiscalizações de medidas protetivas e mais de 2.000 visitas de acompanhamento domiciliar e assistencial às mulheres vítimas de violência. O total de mulheres inseridas no programa e acompanhadas através da fiscalização da medida Maria da Penha foi de mais de 3.500 pessoas e foram efetuadas 88 prisões de autores contra a mulher. Então fica o recado, gente, olha só, presente é muito bom, mas o bom mesmo é respeito. Então vamos respeitar e adorar as nossas mulheres. Parabéns para você, mulher. Parabéns para você também, doutora Maria Esté, que veio aqui hoje e deu uma aula. Mostrou que é uma mulher super competente na área dela. Ela é especialista em treinamento e desenvolvimento humano e falou com a gente sobre um monte de coisa interessante para você que quer se preparar para o novo mercado de trabalho. Então, se você não acompanhou com a gente, depois assiste lá, a gente vai botar num podcast que a gente está criando e estuda o assunto, estuda a PNL, estuda mindset, estuda tudo isso que a gente falou aqui. Doutora Maria, obrigado por ter vindo. O microfone do Diz Aí está sempre aberto para você. Espero que você volte mais vezes. Já está convidado para o nosso programa especial ao vivo. Deixa aí as suas palavras finais. Diz aí.
Olha, eu agradeço muito pela oportunidade. É sempre bom a gente colocar o nosso propósito, né? Que o meu propósito é esse, disseminar o conhecimento e o autodesenvolvimento das pessoas. Eu agradeço, né, demais pela essa oportunidade e espero estar aqui em breve, novamente falando num programa ao vivo, né, que vocês me prometeram agora, e um outro programa também, com outra pauta também muito interessante sobre educação básica. Estou disponível aí para vocês. Quer deixar seus contatos, algum contato para que as pessoas possam acessar o seu trabalho? Então, eu queria falar sobre, só passar meu Instagram, que é o @esthergomesconsultora. Eu dou dicas de profissionais, falo muito sobre empoderamento feminino, diversidade, empatia, tudo que a gente falou em mindset, programação neurolinguística, e é isso. Obrigado, doutora Marister. O meu Instagram é @JuarezFialhoOficial, caso alguém não tenha me seguido. Você que é ouvinte da rádio tem a obrigação de me seguir para ficar sabendo o tema dos próximos programas. Raimundinho, deixa aí o seu alô. Diz aí. Muito obrigado, chefe Juarez Fialho. Muito obrigado à nossa convidada por essa aula de mindset, todo tipo de PNL, soft skills. Foi muito legal, muito produtivo. Obrigado pelo convite, chefe. Até semana que vem. Fiquem com Deus, ouvintes. Um grande abraço. Você que ficou até o final, obrigado por acompanhar a gente. Eu espero vocês na próxima semana, terça-feira, às 9 da noite, aqui na 94 FM. Rádio para compartilhar. Valeu! Diz aí, com Juarez Fialho.